Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Queridos, nós estamos na carta que foi direcionada à igreja em Éfeso, e esta carta possivelmente tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo quando este estava preso em Roma. Nós sabemos que Paulo, ele foi condenado e pede, devido à sua cidadania romana, que o pai dele havia comprado, ele pede para ser julgado em Roma. Então ele é direcionado como cidadão romano para ser julgado pelo tribunal romano. Em Roma, ele escreve algumas cartas, e dentre estas cartas que ele escreve, Efésios faz parte. Então a tradição acredita que esta carta tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, lá quando ele estava preso em Roma. Antes de morrer, antes de ser decapitado, ele escreve essa carta. Agora, Paulo teve a oportunidade de viajar 2 vezes para a cidade de Éfeso. E na primeira viagem que Paulo faz a Éfeso, Paulo está vindo de Corinto em direção à Síria. E no caminho ele para em Éfeso. Ele está vindo acompanhado de Priscila e Áquila. E no caminho, antes de chegar a Éfeso, ele deixa Priscila e Áquila. E quando ele chega em Éfeso, Paulo está só. Lá, como assim, em todas as outras regiões que Paulo chegava, Paulo procurava a sinagoga dos judeus. Afinal de contas, eram co-herdeiros, coparticipantes, consanguíneos, copatriotas de Paulo. Então Paulo, em todo lugar que ia, ele procurava a sinagoga dos judeus. E lá na sinagoga dos judeus, quando ele encontrava, como também encontrou em Éfeso, ele falava acerca de Jesus como Messias, de Jesus como Deus, do Evangelho e também do reino de Deus. Paulo, ele chega a um determinado momento que ele precisa de ir embora. Então Paulo vai se despedir de todos os judeus que estão em Éfeso. E estes judeus que estão em Éfeso pedem para Paulo voltar. Quando Paulo está indo embora, ele diz: se for da vontade de Deus o Pai, eu voltarei. Essa história é descrita em Atos, capítulo de número 18. Porém, quando eu vejo esses judeus pedindo para Paulo voltar, eu vejo que neles há sede do conhecimento, sede de aprender, sede de saber mais sobre esse que é o Messias, que é Jesus, que Paulo está proclamando, sobre a ressurreição, sobre o reino de Deus. Então Paulo provoca sede. E quando Paulo provoca sede nesses judeus, isso me traz à memória o versículo que Jesus ele diz, em Mateus escreve, no capítulo de número 5 e no verso de número 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E nós sabemos muito bem as finalidades do sal. O sal, ele vai ser usado para preservar. O sal é usado para as questões medicinais, principalmente nesse período que não havia remédio. O sal, ele era usado. Mas também sabemos que quando nós comemos algo salgado, algo que contém sal, nós sentimos sede. É justamente isso que Paulo provoca nos judeus que estavam em Éfeso na primeira viagem. Paulo provoca sede. E aqui eu abro um parênteses. E fica um alerta para nós como igreja em São Miguel Paulista, para nós como igreja em São Paulo, para nós como igreja no Brasil, para nós como igreja. O que é que temos pregado? E o que temos pregado tem provocado o desejo de saber mais, ou as pessoas vêm apenas por rotina à comunidade cristã? Por que estão vindo? Estão vindo porque possuem cargos, estão vindo porque possuem status, estão vindo para cumprir uma tabela, estão vindo para o pastor ver que veio, ou simplesmente estão com sede de aprender? Por que você veio? Então a palavra que nós estamos pregando, ela provoca sede do conhecimento, ou simplesmente relações sociais dentro do evangelho, dentro do cristianismo. O que é que nós temos pregado e isso tem provocado sede? Fico alerta. Paulo vai embora, primeira viagem, primeira vez que vai para Éfeso. Paulo sai por uma porta, na outra porta de Éfeso chega a Apolo, eloquente,
bom nas palavras e também muito perito no conhecimento. Apolo tem um conhecimento profundo. Apolo sabe falar. Apolo é eloquente, tem uma boa dicção, uma boa oratória. E quando Apolo vem, ele dá um tiro no lugar diferente de Paulo. Paulo, na sua primeira viagem, dá o tiro aos judeus. Apolo agora dá o tiro aos gentios. Faz um trabalho diferente em Éfeso e ganha alguns gentios para Cristo. Então Paulo, ele volta para Éfeso. Aprove a Deus promover a ocasião de Paulo voltar. E no capítulo de número 19 de Atos, nós vemos a história de Paulo voltando para Éfeso. E quando Paulo vai nessa segunda viagem, Paulo dá de cara com alguns cristãos que não são judeus. Não são aqueles que ele trabalhou, são gentios, possivelmente discípulo de Apolo. Apolo ganhou. Aí nós conhecemos a história. Quando Paulo vê esses homens, Paulo diz para ele: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Vocês conhecem o poder do Espírito Santo? Não, ninguém nunca nos falou sobre o Espírito Santo. Mas vocês são cristãos, sim, conhecemos Jesus, a Cristo, aceitamos Jesus. Então ajoelha aí que eu vou orar por vocês. Aí Paulinho, ele coloca as mãos na cabeça daqueles camaradas, e aqueles camaradas recebem o Espírito Santo, recebem os dons, eles são cheios do Espírito Santo. E quando Paulo, ele vai à igreja de Éfeso, ele vê que tem deficiências. Ele precisa tratar, cuidar, zelar, pastorear, ensinar a igreja em Éfeso. Ele trabalha por 3 meses, só que é pouco. Os 3 meses que era o tempo que Paulo tinha para trabalhar lá foi pouco. Paulo estende então o seu trabalho por mais 2 anos. E Paulo é usado por Deus, segundo Lucas, em Atos 19. Paulo é usado por Deus não só para pregar, mas também para a operação de milagres. Então eu aprendo que Deus pode nos usar através da mensagem, salvando pessoas, promovendo milagres, atos de milagres e também distribuição dos dons. Nós somos um canal disso. Paulo foi usado desta forma. A pergunta é: você consegue entender que você também é um apóstolo Paulo nesta geração, nesta era, nesse local? Você consegue perceber que o Espírito Santo ele pode te usar da mesma forma? Ou você se acha pequeno demais para que isso aconteça na tua vida? Ou você acha que você não tem a capacidade? Nós temos, porque assim como o apóstolo Paulo foi ungido pelo mesmo Espírito Santo, nós também. Ele mesmo diz que só há um Espírito dentro da igreja. Você é vaso de Deus, varão de Deus, varoa de Deus. Basta você acreditar naquilo que você é. Se você não está acreditando no que você é, deixa eu te dizer o que você é. Você é embaixador, é assim que Paulo escreve. Agora, como embaixadores de Cristo, você é representante de Deus, de tudo que Deus tem para esta geração. Então, quando nós chegamos neste introito, e de toda essa história e narrativa que eu vos falei, agora eu consigo entender o porquê, o como e o que Paulo quer dizer com Efésios capítulo 3, verso 20. Depois dessa narrativa, agora eu consigo entender o porquê, o como e o que Paulo ele escreve. Por que ele escreve Efésios 3:20? Como ele escreve Efésios 3:20? E o que ele escreve? Através do que ele escreve Efésios 3:20? Pois quando eu olho para a carta aos Efésios, essa carta está totalmente ligada a toda essa trajetória histórica. Então Paulo escreve com um propósito. No capítulo de número 1 de Efésios, nós vamos ver que Paulo fala sobre a salvação. Algo que ele falou presencial, agora ele escreve para a igreja para deixar isso vívido, porque nós temos a tendência de esquecer. Esquecemos que somos salvos. Esquecemos que esse é o propósito de Deus. No capítulo de número 1, Paulo ainda disserta dizendo que nós somos igreja. E a igreja é a continuidade de Cristo na terra. Por que é que nós estamos aqui? Por quê? Para continuar falando que Cristo salva. Nós estamos dando continuidade naquilo que Cristo começou, é simples assim. A igreja não tem outro objetivo, a igreja não é empresa. A igreja não está aqui para ganhar dinheiro. A igreja não está aqui para promover a cargos. Isso é empresa, isso é corporativo.
No nosso meio, as divisões dos departamentos e ministérios não devem ter problemas como tem no mundo corporativo. Porque é um só corpo, com vários membros. Igreja não é empresa, igreja é o corpo do Cristo. E é um mistério para a salvação por meio de nós, que Jesus ainda continua atuando neste lugar. Irmãos, é simples. Nós poderíamos aqui estar preocupados com o número de pessoas. Temos um certo tipo de ano e deveríamos ter um número de pessoas, mas será que Deus tem um propósito de um volume muito alto para a nossa igreja ou para outras igrejas? Deixa eu te falar uma verdade. O que é que nós somos? Nós somos sal dessa terra. E você não coloca muito sal na comida, porque senão ninguém come. O sal está para quê? Preservar. Então, por que não temos desastres maiores no Rio de Janeiro? Porque tem muitos testemunhos de cristãos lá dentro que estão trabalhando naquelas comunidades, que a polícia não entra, mas a igreja está lá. Tem muitos que estão lá na Nigéria ainda padecendo. O Trump não entra, exército não entra, mas a oração da igreja entra e Jesus continua salvando lá. Nós somos sal para não deixar esse planeta apodrecer de vez. É por isso que o teu bairro não é afundado de vez. É por isso que São Miguel Paulista não é afundado de vez. É por isso que a Cracolândia não é afundada de vez. Tem pastor que tem casa dentro da Cracolândia e recebe aquele monte de viciado na casa dele. Eu conheço esses pastores. E atuam lá. Por que não é afundado de vez? Por que não é entregue ao mal? Por que o mal não continua se alastrando cada vez mais? Porque tem um povo que clama o nome do Senhor. É a igreja de Cristo. A igreja ainda está aqui. E por causa da igreja, o Espírito Santo. Porque se a igreja sair, o Espírito Santo sair, isso aqui apodrece. Isso aqui apodrece. Então, se você acha que isso aqui está terrível, então tira a igreja. Aí você vai ver o que vai acontecer no mundo. O mundo vai virar um caos. Pútrido, fedorento, mórbido, sem vida. Se há vida, ainda é porque é cristão. Ainda é porque tem a igreja. Ainda é porque tem o evangelho. Então, no capítulo de número 1, Paulo disserta sobre a salvação, disserta sobre o mistério que há na igreja, que através da igreja ele salva. No capítulo de número 2, esse Paulo fala sobre a ressurreição, também algo que Paulo trabalha pessoalmente, mas agora ele está escrevendo sobre isso. E Paulo diz que o mistério da salvação não termina na morte. Porque nós seremos ressuscitados. A morte não tem poder para aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Jesus deixou bem claro, mas pastor, nós estamos orando ali na Nigéria. Muita gente morrendo, irmão. São mais de 7.000 cristãos que morreram na Nigéria nesses últimos dias. Mais de 7.000 irmãos nossos. Porque carregam o sangue do Cristo. Só por isso. Não é diferença de cor de pele, não é diferença social, não é bens, é por causa de Jesus. No entanto, Jesus diz: não temeis os homens que matam o corpo e não podem fazer mais nada. Temei um, que além de tirar a vida do corpo, ainda pode jogar no inferno, e de lá não tem solução. É esse que a gente tem que temer. Deus tem todo o poder sobre a vida, sobre a morte, está na mão dele. No entanto, Jesus nos alerta: não temeis. Não temeis nada disso. A morte não vai parar, assim como Jesus, que foi pregar nos 3 dias que ficou sepultado. No terceiro ele ressuscitou. E diz a Bíblia que ele foi pregar lá no Hades para as almas que estavam em prisão. Do mesmo jeito que chegou um determinado momento que a morte que estava lá, ela falou: eu não posso segurar esse camarada porque ele não tem pecado. Jesus saiu e esvaziou aquilo ali. Do mesmo jeito, se Jesus não voltar antes, se a morte bater na nossa porta, um dia a última trombeta vai soar. Ele vai chamar o meu nome, o teu nome, e a morte não vai poder nos parar. Ela não tem poder sobre o Filho de Deus. A morte não é um fim para nós. Nós não esperamos morte, nós esperamos vida. E Paulo disserta sobre a ressurreição no capítulo de número 2, sobre a salvação também, e também sobre a queda da divisão. Tanto que ele diz que a salvação é tanto para gentios como também para judeus. Tudo isso no capítulo 2.
Em outras palavras, Paulo está dizendo que não tem mais muro de divisão entre o povo judeu e o povo gentil, porque nós somos um só em Cristo Jesus, unidos pelo sangue e pelo Espírito Santo de Deus. É o que Paulo disserta. Aí chegamos finalmente no capítulo de número 3, que é o capítulo que lemos. E no capítulo de número 3, Paulinho está falando sobre a revelação, com palavras que parecem oração. Paulinho começa a demonstrar um desejo que tem. E no verso de número 20, ele demonstra esse desejo, dizendo que Deus faria abundantemente mais, além daquilo que pensamos, imaginamos, que nós queremos, que nós pedimos. Nós vamos ver que Paulo agora, em momentos de oração, declara que Deus faria algo mais. Paulo está declarando, nós estamos orando e Deus vai responder com certeza. E além de responder com certeza, Deus ainda vai responder abundantemente mais do que nós estamos pedindo. Porém, quem é que está orando? Paulinho. Só que o termo pedir, que ele colocou aqui no verso 20 do capítulo 3, está no plural. Ele não diz, Deus fará abundante mais aquilo que eu pedi, mas aquilo que pedimos. Sujeito, oculto, nós pedimos. Então dá a ideia de que tinha outras pessoas junto com Paulinho, orando com ele, pela igreja em Éfeso, intercedendo por essa igreja, pedindo por essa igreja. E se essa carta foi escrita em Roma, então nós sabemos quem estava com Paulo em Roma antes dele morrer, que é o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 11 e verso de número 19. Paulo, quando escreve a última carta dele, ele escreve a Timóteo, e no capítulo 4, verso 11 e verso 19, ele diz que tinha duas pessoas junto com ele. A primeira era Lucas, o médico amado, o que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. E a segunda é Onesíforo, que é um cooperador, e ele diz que Onesíforo o refrigerou em vários momentos e circunstâncias da vida dele, dando assistência. Então, quem é que está com Paulo orando? Onesíforo e Lucas. Eles estão orando. Então, Paulo diz que a oração deles, Deus iria responder abundantemente mais. Mas a pergunta é, o que é que eles oraram? O que é que eles pediram que Deus faria abundantemente mais? E o que eles pediram está no capítulo 3, verso de número 14, que gostaria de ler com vocês. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, agora grife isso, que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, ele continua, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados, segundo pedido, em amor, arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que é que Paulo pede? Que Deus irá fazer abundantemente mais. Primeiro, fortalecimento do homem interior. Você achou que Paulinho ia pedir um templo maior, né? Um carro novo, um novo emprego, uma promoção corporativa. Paulinho não pede nada disso. Paulinho pede, Senhor, fortaleça a igreja que está lá em Éfeso, ele está preso. Fortaleça os meus irmãos no homem interior, porque ele sabe que nós não temos disposições para algumas coisas. E uma das disposições que eu quero aqui abordar, que eu não sei se é sobre isso que Paulo está falando, agora eu falo como pastor local, disposição para o serviço.
para o trabalho. Como é difícil colocar na cabeça de vocês o comprometimento para trabalhar. Como é difícil falar, ver pessoas aqui forte, bonito, falar bem, com intelecto, e a gente se matando, sempre as mesmas pessoas para trabalhar, e parece que a gente está jogando palavra a esmo. Ninguém se compadece. São as mesmas pessoas que vão na capelania, que são as mesmas pessoas que vão na assistência social, que são as mesmas pessoas da intercessão, que são as mesmas pessoas da diaconia, que são as mesmas pessoas, não recicla, não aumenta. Como é difícil colocar o comprometimento do serviço, do reino, em nossos corações. Fortalecimento do homem interior é para a disposição do serviço, mas também para não ser melindroso, porque quem está pedindo para que o outro seja forte é um cara preso. É um cara preso. Ele está preso. E ele está orando para Deus fortalecer o outro. E tu não precisa não, você que está aí preso. Ele não se escondeu atrás das algemas, não foi melindroso, não foi vítima, não se colocou na condição de vítima de circunstâncias, de doença, de bens, de finanças, de nada. Ele está preso, privado de tudo e pedindo fortalecimento do homem interior. Mas o que encontramos nos grupos, hoje eu não estarei, hoje eu não posso, hoje eu não consigo, nunca pode. Nunca dá. Parece que só essa pessoa corre, ninguém mais está correndo. Só essa pessoa trabalha, ninguém mais trabalha. Como é difícil que Deus fortaleça o nosso homem interior para que entendamos o comprometimento do reino de Deus. Segundo, fundados em amor, é o que Paulo está falando. Por isso que não podemos pegar textos sem contexto. Paulo está falando de amor, irmão, por quem trabalha sem amor? Quem? Quem é que vai limpar um idoso se não tiver amor? Quem é que vai cuidar de uma pessoa que está vegetando na cama há 10 anos se não tiver amor? Quem é que vem trabalhar voluntário na igreja sem salário se não tiver amor? Quem é que vai ser paciente, cordial, generoso, amor como o do Cristo, carinhoso, compassivo, consolador, refrigerador? Quem? Se não tiver amor. É o que Paulo está pedindo, porque ele entende. Eu estou preso por causa do Cristo. Os nigerianos estão lá. O meu irmão Gabriel me mandou um monte de hino lindo dos cristãos da Nigéria. Lindos, perfeitos, muito bem feitos. Inclusive, muitas visualizações no YouTube. Mas de uma igreja que está perdendo cristãos, 7.000 cristãos morrendo. Está lá. E eles não arredam o pé da igreja. Eles continuam lá falando de Jesus, não negam a fé e continuam lá. O orgulho deles é carregar uma Bíblia, o orgulho deles é ter uma Bíblia, o orgulho deles é falar que é cristão. Esse é o orgulho. E que igreja que é que nós estamos construindo no século 21? Que tipo de igreja? A da fé oscilante? Se é que podemos dizer que a fé é oscilante, porque a Bíblia diz que a fé é o firme. Se é firme, não é oscilante. Os que confiam são como um monte de Sião que não se abala. Então, se tem fé, não se abala. Irmãos, quando acontece algo do tipo, aí você fala, você fica triste, pastor, indignado. Mas me dá mais vontade de continuar e de fazer as coisas do reino de Deus. É aí que dá vontade, porque eu olho para a cara do capeta e digo assim, ó, você não vai tirar a alegria. Eu vou continuar falando. Se você não quiser ouvir, cai fora. Eu vou continuar falando. Nem que eu fale sozinho. Mas eu vou continuar. Essa porta vai continuar aberta. Quiser roubar tudo, pode roubar. Deus vai dar de novo. Nós vamos reconstruir.
Porque é assim que a fé trabalha. A fé não se prostra diante dos problemas, das circunstâncias. Simplesmente, Senhor, está machucado, está doendo. Cuida do pessoal lá e vamos embora, irmão. Jesus pega na tua mão, porque Ele está contigo. Essa é a maior promessa. Eis que estou com vocês até o último dia, até a consumação dos séculos. Não precisamos de profetada, não precisamos de profecia, não precisamos de que Deus diga que nos ama. Ele já disse, já está escrito. Está escrito, Ele está conosco. Aí vem um profeta e fala que Deus está comigo. Você quer falar algo óbvio, irmão? Fala algo que não é óbvio. Quer falar o óbvio para mim? Vem falar que é profeta? Para! É igual esses cursos para casal. Agora eu estava falando lá com o pastor, não pode fazer, eu acho que é válido. Você fez alguma vez, pastor? Não fiz não, eu leio a Bíblia. Não acho errado não, irmão, tem que fazer, a gente tem que fazer, tem que montar um estudozinho lá. Mas o estudo tem que ser pautado na Bíblia, então por que não lê a Bíblia? Está escrito como é que o homem tem que andar, está escrito como a mulher tem que andar, está escrito como o filho tem que andar. Agora eu tenho que tirar de lá, apostilar, fazer uma apostila e colocar no curso e vender a R$1.000. Por que já não lê a Bíblia? É só Deus para ter misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então eu concluo dizendo que o desejo de Paulo é o meu desejo para a Igreja Batista Atos. E eu espero que Deus responda com a mesma superabundância que Ele despejou sobre Éfeso. Ele despeje também sobre nós. Fortalecimento do homem interior e o amor para que possamos trabalhar e amar ao próximo. Que Deus os abençoe.